Bom, então a gente começa o dia de hoje, né? Gostaria de cumprimentar a todos vocês, a todos que estão aqui de novo nessa aula. Gostaria de cumprimentar vocês pelo interesse que vocês têm. Vocês todos têm trabalhos, têm outras atividades para fazer, mas vocês estão, assim como eu também, deixando outras atividades de lado para se dedicar ao entendimento desse assunto que a gente vem conversando essa semana. Então, a vocês, um obrigado e um bem-vindos. Tashidele. Ontem estávamos falando sobre alguns antídotos ou alguns métodos para reduzir alguns tipos de estados mentais aflitivos. Como ontem a gente falou da arrogância. Então, no momento que o nosso peito se infla, né, se torna arrogante ou muito inflado por qualquer motivo, então sempre lembrem de métodos para reduzir essa mente arrogante que surge naquele momento. Às vezes a gente cresce arrogância no nosso peito porque a gente sabe mais do que outras pessoas, porque a gente visitou mais lugares, porque a gente tem mais dinheiro. Nós humanos, a gente é muito estranho, né? A gente, se tem um objeto melhor do que outra pessoa, a gente já cresce arrogância por isso. É muito estranho, né? Mas de todo modo, então, quando o nosso peito quando o nosso peito crescer essa arrogância, lembrem sempre dos métodos que a gente conversou, seja do que a gente falou ontem, lembre daqueles números, né? Qual é a técnica melhor para vocês? Façam comparativos de números. Eu tenho tanto de dinheiro, mas e no mundo tem muito mais dinheiro, então você pensa compare em números, né? Ou eu sei um idioma, mas olha o tanto de outros idiomas que existem no planeta para eu aprender. Enfim, ou então vocês pensem no desenho mesmo, né, no gráfico. O método o que surgir melhor na mente de vocês, desde que sirva para reduzir essa mente aflitiva, arrogante, por favor, apliquem, né? Mas vocês têm que considerar números de coisas que vocês não saibam, né? Não adianta, eu sei 5 idiomas, vocês não vão colocar, o outro sabe só 3. Pensem em coisas que realmente vocês não sabem. Então, eu sei 5 idiomas e tem 7.000 idiomas no mundo, ou seja, números ou quantidades, né, ou desenhos de coisas que vocês não saibam. Quando vocês têm essa percepção da quantidade de coisas que vocês ainda têm que aprender, saber, ter, isso imediatamente ajuda a reduzir a mente, e não aquela arrogância. Então, vocês têm que aprender a balancear, a botar tudo na balança, pesar, colocar no quilo certo, né? Então, aprender a balancear corretamente. Quem tem que balancear somos nós mesmos, não outras pessoas balancear por nós. Muita gente acredita que a arrogância, a postura arrogante é necessária, porque se eu não me posicionar como alguém arrogante ou com nariz empinado, digamos assim, ninguém vai respeitar a gente, não vão me respeitar, não vão me respeitar na posição que eu tenho, ou não vão acreditar em mim, ou eu não vou ter o poder que eu preciso ter para atuar nessa função. Esse tipo de mentalidade é absolutamente errado, né? Acreditar que para ser um bom chefe, para ser um bom professor, para ser um bom pai, tem que estar numa posição de poder lá na frente. Não é assim de jeito nenhum. A gente tem que saber diferenciar o que é essa mente arrogante e o que é um orgulho, o que é esse orgulho arrogante, e o que é um orgulho de confiança, um orgulho, uma autoestima positiva. A autoconfiança, a autoestima, sim, é necessária. Sim, é importante desenvolver e estar certo dos seus próprios valores e do seu próprio potencial. Isso é autoconfiança, autoestima. Não tem nada a ver com um orgulho arrogante, tá? Então, essa diferença tem que estar clara. E a arrogância serve, qual que é a função da arrogância? É que nem quando aqui na Índia a gente come arroz e dal, né? É como o nosso arroz e feijão no Brasil. Imagina que a gente come uma porção muito grande de arroz e feijão e o nosso estômago fica absolutamente cheio, né? Então, com aquele estômago absolutamente cheio, a gente caminha por ali e olha outros pratos absolutamente deliciosos. Naquele momento, a gente não vai ter nem um pouco de vontade de comer outro
outros pratos, ainda que sejam muito deliciosos ou muito nutritivos para a gente. Por quê? Porque a gente acabou de encher muito o nosso estômago de comida, né? Aquele arroz e feijão estufou tanto o nosso estômago que a gente não consegue, por mais atrativas as demais comidas, a gente não se sente nem com vontade de comer, né? Da mesma forma, a arrogância, esse orgulho arrogante, quando está no nosso peito, a função dele é inflar, né? Ele infla esse nosso peito e a gente não tem vontade de aprender mais nada com ninguém. Por quê? Porque a gente acha que o que a gente aprendeu, eu já estou satisfeito com o que eu aprendi. Então, essa é a função negativa, esse é o prejuízo à própria pessoa de uma mente inflada por arrogância. Bom, isso é para o estado mental aflitivo da arrogância. Agora, a gente também passa por momentos, existem pessoas que estão tem um outro tipo de aflição, que é a aflição do apego, a aflição está presente aquele estado mental de altamente atratividade por outros objetos, né? Se sente muito atraído facilmente por outros objetos, ou seja, tem muito apego. Para esse momento, para combater essa mente apegada, o que a gente normalmente sugere, né, meditar e refletir, é sobre objetos que não são atrativos. Então, pega aquele objeto que a gente tem muita atratividade ou muito apego e medita, contempla sobre os aspectos não atrativos, não bonitos, impermanentes, o que for, daquele objeto de apego. Digamos que a gente tem apego forte a uma pessoa, então imagina os músculos, a carne, os ossos daquela pessoa, né? Então, visualiza ela de um jeito não atrativo. Também pensar sobre o fator de ser impermanente, que todas as coisas são impermanentes, elas não se mantêm iguais por todo o tempo, né? A impermanência dos objetos, pensar nisso também ajuda a combater essa mente negativa do apego, né? Por que isso? Porque tudo que é impermanente, ela não se mantém igual, e ela se muta, né? Ela se transforma a cada instante. Se no caso a gente tem uma atração ou um apego muito forte, digamos, para o nosso próprio celular. Então, olhar para o nosso, pensar que esse nosso celular, ele ainda que ele aparenta ser muito perfeito, muito bonito para a gente naquele momento, ideal para a gente naquele momento, ele vai envelhecer, esse celular ele vai envelhecer, ele vai deixar de funcionar, ele tem outros aspectos negativos, e um dia ele realmente, ou a gente pode perder, enfim, meditar sobre a impermanência do próprio celular pode ajudar aquele nosso apego à presença do celular sempre do nosso lado. Se, no caso, a gente é muito apegado ao nosso cônjuge ou alguma pessoa, um menino, uma menina, o que for, pensar também que essa relação, né, que essa pessoa que hoje está ali, ela não é essa pessoa bonita, atrativa como a gente quando a gente começou, né? Ou antes de começar um relacionamento, ela não vai ser essa pessoa bonita, elegante, simpática para sempre. Ela vai mudar, ela vai envelhecer, ela vai ter doenças, ela vai passar por momentos difíceis. Então, refletir sobre a impermanência do que nos atrai, né? Do fator bonito, enfim, daquela pessoa, também ajuda a reduzir o apego. Normalmente a gente é apegado, o que mais nos atrai, né, a força mais forte de atração que a gente tem, normalmente falando de relacionamentos, né, de pessoas, então é para um potencial namorado, o que for, né. Normalmente a gente se sente atraído por alguém que a gente tem que ver, que a gente tem que encontrar, a gente não se sente atraído por alguém que a gente nunca viu, que a gente nunca encontrou, né. Então, primeiro de tudo, a gente vê, a gente encontra com essa pessoa. Quando a gente encontra com essa pessoa, né, antes de gerar aquela atração, a gente se encontrou. Quando a gente encontra com essa pessoa, que a gente fala, essa pessoa é 20% bonita, né, 20% da minha opinião de ser bonita é essa pessoa. Aí tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que essa pessoa, na realidade, é 40% bonita. Também tá tudo certo. Essa pessoa é 50% bonita. Se a gente falar que a percepção que a gente tem do bonito daquela pessoa é 50%, tá certinho. É o limite que a gente pode considerar. Em contrapartida, quando a gente começa a exagerar de 50%, começa a aumentar. Não, essa pessoa é
60% bonita, 70% bonita, 80%, 90%, 100% bonita, é puramente bonita. Esse momento, a partir dos 50% até os 100% bonita, isso não é mais o fato dessa pessoa ser bonita, é o fato que o nosso apego, ele grudou ali na nossa percepção, e essa percepção que a gente enxergava como uma pessoa de bonita, ela está poluída pelo apego. A partir do momento que, porque o apego, qual que é a função dele, a gente já falou isso antes, é super exagerar aquelas qualidades. Se ela tem uma qualidade de bonito, ela super exagera. Então, dos 50% ao 100% é só exageração, né? Não tem ninguém que é 100% bonito. Então, isso é quando o nosso apego ele já grudou na nossa percepção. Que nem cola, quando a gente gruda em objetos, o nosso apego, ele grudou na nossa percepção e colocou como se fosse 100% aquela pessoa bonita. Olha. E aí, quando a gente considera alguém 100% um tipo de qualidade, 100%, né? Um tipo de qualidade significa, nesse momento a gente tem que ter certeza que o quê? Opa, nesse momento eu tenho certeza que estou sob força do apego, né? O que esse apego é? Esse pensamento compulsivo, essa mente falante que exagerou as qualidades. Então, só porque eu sei que essa pessoa, que eu acho que essa pessoa é 100% qualidade, eu já tenho certeza, eu já posso carimbar aqui no papel de ter certeza. É a força do apego que está me mostrando que essa pessoa é 100% bonita. Igualmente, isso funciona, esse racional funciona para qualquer tipo de estado mental negativo, né, que agita a nossa mente, ou as aflições. Por exemplo, a raiva, né? Quando a gente está com aversão a alguma pessoa, ou com raiva de uma pessoa, o que a gente fala? Essa pessoa é muito ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Esse fato da gente falar que essa pessoa é ruim, essa pessoa vai se tornando o quê? 0%, né? Ela tem 0% de qualidade, porque ela é 100% negativa, ruim, né? Quando a pessoa se tornou 0% qualidade, ou seja, 100% ruim, o que significa? Opa, certeza que isso daqui é a força da minha raiva que está fazendo com que eu perceba essa pessoa como nota 0, ou 100% faltosa, né? Quando a gente está afetado por esse tipo de aflição, no caso do desejo, é como se fosse que essa aflição, ela deixa a nossa visão completamente fechada, né? Ela coloca tipo um cabresto nos nossos olhos e não deixa a gente enxergar a situação real, né? Que é. Por quê? Porque ela, digamos assim, se é um apego, ela só vai olhar o lado, né? Para o lado das qualidades daquela pessoa. Ela é 100% daquelas qualidades porque ela só olha pelo buraquinho, né? Ou pelo lado das qualidades. Todas as pessoas têm qualidades, mas também tem as faltas, tem os seus problemas, né? Só que quando a gente está impulsionado, né, afetado com a força daquele apego, a gente não enxerga os outros lados que não seja somente o lado das qualidades. Igualzinho da raiva, a gente só enxerga o lado dos defeitos daquela pessoa, a gente não consegue enxergar o lado da raiva. Então, essa aflição, ela faz com que as aflições, ela faz com que a nossa mente, ela se feche, ela fique totalmente fechadinha, olhando para um objeto, né, de observação, de uma maneira muito pequena e muito próxima. A raiva, como a gente falou, a raiva é igualzinha. A raiva faz o quê? Que a gente olhe somente para o lado dos defeitos dessa pessoa. Essa pessoa também tem qualidades, mas a gente não consegue, quando a gente está sob o efeito da raiva, a gente não consegue nem pensar que ela tem qualidades, né? Por quê? Por conta do efeito da raiva presente na gente. Então, como a gente só olha os defeitos dessa pessoa, então a nossa mente está completamente fechada. A gente está com uma mente totalmente pequena, né? O nosso mundo real está completamente pequena, olhando somente o lado dos defeitos. E por que a gente tem tantos problemas, né? Da onde surge todos os nossos problemas de ter apego, de ter aversão das pessoas, né? Porque a gente acredita que o nosso ponto de vista é o mais correto. Não é só o mais correto, é o correto. Então, eu acho que a situação é assim, essa pessoa, ela é ruim, sim, porque essa é a minha opinião. Eu acredito que é assim, então é assim, porque é a minha opinião. Ou então ela é perfeita, ela é uma pessoa perfeita,
perfeita ou a situação é perfeita, porque essa é a minha opinião. Se eu acho que ela é perfeita, então é assim. Esse é o grande problema. A gente não consegue enxergar, não é, a situação não é assim. A situação é maior do que isso, só que a gente que acha, porque como é a minha opinião, então tá certa. A gente não consegue entender que é pelo modo que a gente enxerga as coisas que aquela situação se torna positiva ou negativa. Não, a situação não é positiva ou negativa de acordo com o modo que eu enxergo. Não, é negativa porque é assim, porque essa é a minha opinião. Então, por conta desse ponto de vista tão fixo e acreditando que a nossa opinião é a certa, por conta disso, a gente experimenta tantos problemas, tanto perrengue ao longo do dia. E a gente é muito estranho, né? Porque a gente passa o dia inteiro apontando os problemas dos outros, né? E apontando para os outros que eles estão errados. Você está errado, ele está errado, ele está errado. A gente apontar para os próprios erros, isso jamais, né? Mas apontar para os outros sai naturalmente. Na realidade, se a gente começar apontando para a gente mesmo, muitos desses problemas não aconteceriam, né? Mas como é muito mais fácil, então a gente aponta para o outro. O erro é dele, o problema é dele. O problema é dele. O erro dele, eu fico aqui como rei. Eu sou o rei, eu sou o puro, e obviamente que ele que é o errado. Obviamente que ele que ele é o incorreto, né? Então, por conta dessa situação, que a gente não consegue apontar para o próprio erro, ou falar, peraí, talvez, não sei se o erro é dele, mas o erro é o meu agora. Isso de jeito nenhum a gente não consegue falar. E talvez se a gente falasse, talvez seja meu erro, muitos dos problemas iam reduzir, mas isso a gente também não consegue fazer. Então a gente é muito, né? A gente consegue facilmente apontar os erros dos outros, né? E os defeitos e a responsabilidade dos problemas para os outros, né? Mas na realidade, cada vez que a gente faz isso, cada vez que a gente aponta a responsabilidade de problemas ou o problema ou o erro do outro, o maior erro, quem está incorrendo no maior erro somos nós mesmos. Por que isso? Existe um provérbio em tibetano que diz algo assim: quando você aponta o erro para uma pessoa, quando você aponta o erro, né, usando um dedo para outra pessoa, os outros 4 dedos estão apontando para si mesmo. Né? O que significa isso? Que quando a gente aponta um erro para outra pessoa, esse fato de você apontar o erro, né, ou apontar o problema que está na outra pessoa, esse fato já aponta para você, já aponta o maior número de problemas seus, né? Maior número de defeitos seus. Então, é isso. O dedo apontado para outra pessoa é um só, enquanto 4 estão apontando para a gente. Cada vez que a gente aponta ou responsabiliza outros pelos problemas, somente esse fato já aponta os seus erros, e em número muito maior do erro que você está apontando para outra pessoa. Então, por que eu estou falando todo esse blá 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 aqui para vocês, né? Qual que é o meu objetivo, né, de falar com isso? É da gente sempre refletir que não é que o que a gente ouve, né, o que a gente está ouvindo aqui nessas palestras, a gente tem que imediatamente lembrar, isso aqui aquela outra pessoa deveria estar ouvindo, isso daqui aquele meu amigo deveria estar ouvindo, isso aqui o meu pai, minha mãe eles deveriam estar ouvindo. Não. Quando a gente ouve esse tipo de orientação, a gente tem que pensar o quanto é pra gente, isso daqui funciona pra gente, o quanto que realmente eu faço isso, o quanto que desse tipo de comportamento, de faltas, eu tenho. Eu realmente tenho isso, eu tenho realmente outra. Independente se a outra pessoa tem também ou não, isso não é o seu problema. O seu problema é o quanto que eu posso, o quanto que eu tenho. Eu tenho que reconhecer esses meus estados negativos de comportamento para daí melhorar. Se for assim, se você usar o que a gente ouve aqui, do que a gente está falando durante essas 2 horas, para a sua própria prática e próprio reconhecimento dos seus estados mentais negativos, o benefício vai ser muito grande para vocês. Lembrei de outra coisa, eu quero falar também.
A maioria de nós, a gente convive com muitas pessoas ao longo do nosso dia, seja com familiares, amigos ou colegas de trabalho. Então, coloquemos assim um ambiente de trabalho, com colegas de trabalho. Nesses ambientes, não só de trabalho, mas no ambiente que a gente for navegar ao longo do dia, a gente vai encontrar com muitas pessoas que sim vão ser problemáticas ou que sim vão querer apontar faltas ou que vão querer causar problemas para a gente. É verdade, isso acontece. Imagina que tem uma situação que uma pessoa aponta um erro ou fala ou fala um defeito seu, né? Você tem esse defeito. Nesse momento, como reagir nessa situação, né? Que alguém está apontando um defeito, está falando alguma coisa para você ruim, né? Nesse momento, ouve, sem reagir imediato, e pensa, seja muito honesto contigo mesmo, pensa, peraí, o que ele está falando, eu realmente tenho ou não tenho? Se eu realmente, analisando honestamente, não tenho esse defeito, né? Não tenho esse defeito, então, primeiro, se eu tenho esse defeito, que ela está me apontando e eu vou lá e vou ficar bravo com essa pessoa, isso é estúpido e não é correto, né? Não é justo, sendo que eu tenho esse defeito que a pessoa está me apontando. Agora, se pensando bem honestamente, eu não tenho o defeito que essa pessoa está me apontando, né? Então aí, peraí, eu não tenho esse defeito que essa pessoa está apontando. Essa pessoa está errada. Nesse momento, tem que surgir uma autoconfiança em você mesmo, né? Tem que surgir uma autoconfiança, um orgulho próprio das suas próprias qualidades. E nesse momento não tem que voltar para essa pessoa só porque ela está errada, com raiva, ou devolver com uma palavra dura, assim como foi a palavra dela. Nesse momento, nós somos humanos, a gente tem aquela inteligência discriminativa. Então, usa a inteligência discriminativa. Peraí, eu vou devolver para essa pessoa, vou explicar para ela como é essa situação, mas deixa eu pensar qual que é o melhor modo de eu explicar para ela que não é assim, ou de eu mostrar que eu não tenho esse defeito. Devagarinho, não precisa ser imediato. Então, pensa qual que é o melhor modo, sem raiva, sem ressentimento, e depois a gente mostra para ela. Nesse momento, se todos nós agirmos desse jeito, sem raiva, com a sabedoria, nenhum dos problemas surgiriam, né? No texto de Shantideva, do caminho dos... O modo de vida dos Bodhisattvas, tem esse texto excelente, e ali diz uma coisa, que Shantideva menciona o seguinte: quando tem uma pessoa, quando você está sendo altamente elogiável, quando você está recebendo muitos elogios, não é para você se orgulhar, não é para você aumentar aumentar o peito, né? Subir o peito, de tornar pomposo o seu peito, né? Não é para você se orgulhar, né? Não é para você ficar extremamente feliz só porque as pessoas estão te te elogiando muito. Por quê? Nesse momento que tem um monte de gente te elogiando, falando que você é o máximo, que você é o melhor e tal, na hora, para você não se tornar muito orgulhoso, de maneira arrogante, o que você tem que pensar? Eu tenho essas pessoas que estão aqui me elogiando, mas também tem um monte de gente que fala mal de mim. Tem um monte de gente que também me causa muitos problemas, né? Então, ao pensar nas outras pessoas, na outra situação, então aquele peito não se torna muito pomposo, a gente não cria arrogância. Igualmente, quando a gente tem pessoas que naquele momento estão só falando mal ou estão criando muitos problemas para a gente naquele momento você também não precisa se frustrar ou ficar muito triste ou ficar com muita raiva. Por quê? Porque também tem pessoas que gostam da gente, também tem pessoas que nos elogiam bastante. Ou seja, o que a gente deve quis dizer nesse texto é o seguinte: independente aonde você vai dentro da sociedade, quando você se maneja dentro da sociedade, trabalho você faz, que pessoas você se encontra, se você, no momento de você receber uma grande crítica ou um grande elogio, não é para você deixar agitada a sua mente, não é para você nem crescer uma arrogância forte, nem uma depressão ou tristeza forte. Quando a gente vai falar um pouquinho do apego agora, né? O apego, como a gente falou, é a nossa diabetes mental, é a doença de sangue da nossa mente, né? Ela é extremamente negativa, prejudicial, então a gente precisa
saber como pensar, né? Quais são os modos de pensar ou quais são os argumentos que a gente vai usar durante a nossa meditação, né? Para reduzir essa mente apegada. Normalmente não, tem um modo, né? Tem uma maneira de apresentar esses argumentos, né? Que são, lembrando que tem três argumentos raízes, 9 razões e 3 modos de checar, 3 modos de controlar se existe esse apego ou não. Então, o modo de pensar usando a impermanência, o conceito da impermanência. E para essa impermanência, então, o primeiro desses três argumentos raízes, qual que é? Desses 3 principais argumentos, qual que é? Eu sim ou sim vou morrer. Sim ou sim vou morrer significa, o primeiro desses 3 argumentos, e é extremamente importante a gente relembrar essa verdade. Então, o primeiro é, eu sim ou sim vou morrer. O segundo argumento é, a hora da morte é incerta. Quando eu vou morrer? Quando a morte vai chegar, eu não sei. Então, o primeiro é a infalibilidade da morte, e o segundo é, o tempo da morte é incerto. E o terceiro é saber sobre a morte, qual que é o benefício. Qual que é o benefício do entender que a gente vai morrer? Então, é como utilizar a informação que a gente vai morrer. Então, esse terceiro item, né? Qual que é o benefício de saber que a gente vai morrer, ou de relembrar que a gente vai morrer? É de usar essa vida para atitudes virtuosas, positivas. Usar enquanto a gente está vivo para atuar de maneira positiva é o único benefício de saber que a gente vai relembrar que a gente vai morrer em algum momento. Então, eu falei que tem esses 3 primeiros pontos e depois tem as 9 razões, certo? 9 razões é porque desses 3 principais pontos se subdividem em outros 3. Então, ali são as 9 razões. Então, a primeira razão, né? A primeira razão do primeiro item por que o primeiro item é sim ou sim a gente vai morrer, ou a infalibilidade da morte. Qual que é a primeira razão que vai sustentar esse primeiro item, né? Esse primeiro ponto principal desde que não tem ninguém lá atrás, não tem ninguém que nasceu lá atrás, não tem ninguém até hoje que não tenha ainda morrido, né? Das pessoas que já morreram. Primeiro que não tem ninguém que tenha deixado de morrer, todos já morreram, esse é o primeiro item. E o segundo, esse nosso corpo aqui, essa nossa base, né, esse nosso cavalinho, muitas vezes que a gente chama, ele é instável. Não tem nenhum corpo que não seja absolutamente estável. Esse corpo, que é onde a nossa mente ela se apoia, né, ela se apoia para existir, para viver aqui, ele é um corpo impermanente, é um corpo que sim vai degenerar e ele vai deixar de existir em algum momento. Não tem nenhum corpo desses corpos sansáticos que ele se mantém por muito tempo. Então, sabendo dessa verdade que o nosso corpo, que é a base da nossa mente, base da nossa alma, ele é instável, então sim ou sim a morte virá. O terceiro motivo que suporta o item principal de a morte é infalível, eu sim ou sim vou morrer, porque tudo que é temporário, tudo que muda de momento a momento, ele vai terminar em algum momento. Até esse próprio ano, né? Esse próprio ano de 2021, a gente já está no mês de fevereiro e um mês e 6 dias já se foram. Já acabou. Por quê? Porque já o que começou, ele já começa se começou a viver, né? Ele já começa a se degenerar, né? Então, inclusive esse próprio dia de hoje, já começou, horas já se passaram, minutos já se passaram, segundos já se passaram, microsegundos já se passaram, já morreu, já acabou, já se tornou passado. Né? Então, dessa mesma forma, o nosso corpo, só porque ele começou a viver no momento que ele começou a viver, ele já começa a se degenerar, ele já começa a perder em função de tempo, já começa a perder horas de vida, minutos de vida, segundos de vida.
Então, é que nem a gente pegar essa caneca de água, né? Se nessa caneca de água a água acabar, o que a gente faz? Coloca mais água. Se a água acabar de novo, o que faz? Coloca mais água. Isso funciona para a caneca, mas não funciona para a gente, não funciona para a nossa vida. A gente se encontrou às 9h30 da manhã, de vocês. Né? A gente se encontrou às 9h30 da manhã. Agora já são 10h30 da manhã. Entre 9h30 da manhã e 10h30 da manhã, a gente já perdeu, já acabou 1 hora da nossa vida. Já foi embora 1 hora da nossa vida. E existe uma forma de colocar de novo 1 hora dentro da nossa vida, ou estender essa duração da nossa vida por mais 1 hora que a gente acabou de perder? Não, não existe. Então, para a gente, não existe esse recheio de vida, de tempo. Se a gente imaginar fazer outra analogia com um rio. Então, imagina que o rio ele só corre para um lado, né? Ele só flui numa certa direção, né? Esse rio, ele flui de uma certa direção, e não é que ele flui, aí ele para. Ele flui, ele para. Flui, para. No curso normal de um rio, ele não acontece isso. Assim como também porque ele obrigatoriamente ele flui, ele não para, ele não vai parar, ele não vai parar, ele vai continuar fluindo para baixo. Também não existe o negócio de fluir para baixo, né? Fluir numa direção, aí o rio decide voltar. Eu decidi voltar, o rio. Aí o rio continua fluindo para baixo de novo. Aí eu decidi voltar, fluir para trás. O rio não faz isso. O rio, ele simplesmente flui de acordo com a descidinha, né? De acordo com o ângulo que ele está sendo colocado. Da mesma forma, a nossa vida, ela só vai acabando. Ela segue linear uma direção e somente para a direção do acabar. Bom, então esses são as 3 razões para o primeiro ponto principal. Já para o segundo ponto principal, que era o momento da morte é incerto, né, tem também 3 razões. Então, a primeira dessas 3 razões é por que o momento da morte é incerto? Porque a nossa vida, ela não tem liberdade. A nossa vida, ela não tem poder ou não tem liberdade. Por que isso, né? Da onde que surge essa primeira razão? Se a gente pensar, tem os seres iluminados, os deuses, né? Dentro das formas de vida samsáricas, tem as formas de Deus, né? Os deuses. Esses deuses, eles têm duração de vida de 500 anos. Chegou 500 anos de vida, eles morrem. Eles não passam de 500 vidas, nem morrem antes de 500 anos de vida. Já nós, seres humanos, do reino dos desejos, a gente não tem um tempo certo de morrer como os deuses que morrem aos 500 anos. Alguns morrem dentro do útero da mãe, outros morrem criança, outros morrem jovens, outros mais velhos e outro com mais de 100 anos. Então, a gente não tem uma duração certa, né? Nós, como humanos, a gente não tem uma duração certa de existência. Então, esse é o segundo item que diz, a nossa vida, ela não tem um poder, né? Ela não tem uma liberdade. A segunda razão para por que o tempo da morte é incerto, porque o nosso corpo, ele se baseia nos 4 elementos. Então, baseado nos 4 elementos, o nosso corpo físico se forma. E esses quatro elementos, eles também são impermanentes, e quando os quatro elementos eles não estão balanceados, surgem os problemas que podem, inclusive, levar a gente a sair dessa vida. Então, como a relação desses 4 elementos é incerta, por isso, o tempo de morte, o tempo da morte também nos é incerto. Essa é a segunda razão. E a terceira razão para apoiar, né, para apoiar que a hora da morte é incerta, é a seguinte: temos mais condições para morrer do que condições de viver, de nos manter vivos. Por que isso? É só a gente observar. Por mais que a gente construa uma boa casa, tenha uma boa estrutura, se alimente direito, tome medicamentos para manter esse corpo vivo e saudável, muitas vezes aquela casa que a gente construiu, onde a gente escolheu morar,
para nos trazer essa fortaleza física, essa segurança física, essa mesma casa, por algum problema, ela cai, derruba em cima da nossa cabeça e a gente morre. Ou a gente come aquela comida para a gente se manter vivo e saudável, e por conta de um problema de comida, ou de veneno dentro da comida, ou uma toxina, o que for, a gente pode morrer. Também, se a gente... Como que é? Qual que era o item? Os medicamentos. A gente toma muitos medicamentos, ou vitaminas, o que for, para manter esse corpo saudável, para manter esse corpo vivo. Mas muitas vezes, por conta de um medicamento que não nos faz bem, que cria uma alergia, ou o que for, por isso a gente morre. Então, na realidade, se a gente parar para pensar direito, a gente também compra um carro bom, bonito. Por quê? A gente quer dirigir um carro todo elegante, porque a gente acha que a gente vai dirigir por muito tempo aquele carro. A gente compra aquele carro, toque, bate, morre. Então, só para quantas pessoas não aconteceram isso? A gente consegue ver isso por observação. Então, na realidade, a gente tem mais causas e condições, mais condições para morrer, para perder essa vida, do que para manter vivo. A gente é muito estranho, né? Eu toda hora fico pensando nisso. Nós somos muito estranhos. Porque a gente constrói, por exemplo, as nossas casas de uma forma super estável. A gente constrói uma casa sólida, estável, para durar mais de 100 anos. Mas a gente mesmo, depois de construir aquela casa, a gente não... talvez se te dure mais de 60 anos, é muito, né? Além de construir coisas totalmente estáveis por muito tempo, a gente começa a coletar muitas coisas. Eu quero mais roupa, quero mais roupa. A roupa não me satisfaz, eu não tenho roupa suficiente. Não tenho sapatos suficientes, eu preciso de mais sapatos, porque não me é suficiente o que eu já tenho. Eu quero outras coisas. Eu preciso de mais coisas. Eu quero coletar mais coisas. Por quê? Porque para a gente, aquela sensação de eu não tenho o suficiente. A gente considera que a nossa vida ela não vai... A gente nem pensa que a nossa vida pode acabar. Mas as nossas coisas não nos satisfazem. A gente não tem coisas suficientes. E em vez de a gente pensar, peraí, essa vida, eu tenho vida suficiente para o tanto de coisas que eu tenho? Eu tenho vida suficiente para a casa estável que eu tenho vida suficiente para o dinheiro que eu estou batalhando tanto por ter? Isso a gente não pensa, a gente tem vida, extensão de vida suficiente. Mas o que a gente fica pensando a gente acredita que a gente vai ter vida suficiente para querer cultivar e acumular cada vez mais coisas e muito, muito dinheiro. E a gente só gasta a nossa energia querendo coletar coisas que a gente não sabe nem quanto que a gente vai conseguir usufruir. Mas quando chegar a hora da morte, né, que quando vai chegar a gente não sabe, quando chegar a hora da morte, todas aquelas coisas, aqueles objetos, aquelas posses que a gente tinha, não vão adiantar nada, né? A gente vai sobrar, quando a gente morrer, vai sobrar uma casa ou várias casas, vai sobrar várias caixas de roupas, vai sobrar várias caixas de sapato, vai sobrar uma pilha gigantesca de dinheiro, porque a gente morreu. E isso não vai com a gente para a próxima vida. E a primeira razão do terceiro item, né, que é o seguinte, não adianta, não importa quantas pessoas, quantos amigos, quantos familiares a gente tem, eles não vão ser úteis para a gente na hora da morte, né? Então, a gente pode, inclusive, ter 100 filhos, né? Hoje em dia é difícil ter filhos, mas imaginemos que a gente tem uma família com 100 pessoas, ou 100 filhos, ou 100 pessoas. Ou a gente tem muitos amigos, ou somos muito conhecidos. Não adianta nada disso na hora da morte. Na hora da morte, nós vamos sozinhos. Eles não vão com a gente, eles não vão nos acompanhar. Então, na hora da morte, não importa quantas pessoas, a gente vai sozinho. zawasamba teterewa chiwise chomato kangi jam pemba penga mares garcherezena sosoga trobo tromo ta pupu chikario na penga mares tere. Quando a gente morre, né, quando a gente morreu, a gente tem aquele momento do velório, né, que o corpo
né? Nosso corpo físico se apresenta no centro da sala e todos os nossos amigos e familiares se juntam, né? E ficam olhando para o corpo, né? Para o nosso corpo, alguns deles se entristecem, outros choram, enfim. Na realidade, tá vendo? Tem um monte de amigos que também, na realidade, não ajuda a gente para a hora da morte, né? Na realidade, a gente acaba prejudicando eles, porque eles simplesmente se tornam tristes por conta da nossa morte. A segunda razão para apoiar esse terceiro item é não importa nada, nenhuma das nossas posses nos é benéfica. Por que isso? Não importa quantas coisas a gente tem ao longo desta vida. Não importa quantas coisas, quantos itens que a gente tiver de posse, que nos beneficia durante a vida, nada disso adianta na hora da morte. Por quê? A gente não tem, quando a gente morre, as coisas, a gente não vai levar as coisas físicas com a gente. Não tem ninguém que tenha um carro superpotente e quando a gente morre vai levar o carro junto para a próxima vida, né? E a gente não se vê isso, né? Os carros, as coisas físicas ficam quando uma pessoa continua. Então, o que quer dizer isso não adianta a gente cultivar uma vida de muitas posses, de muitas coisas para o nosso benefício durante a vida, sendo que essa vida ela é curta e quando chega a hora da morte, essas coisas se tornam inúteis. E o terceiro motivo, né? O terceiro motivo desse terceiro item nem o nosso próprio corpo físico nos é benéfico, nos ajuda na hora da morte. Porque, por mais que a gente passou a vida inteira cultivando uma excelente saúde desse corpo, quando chega na hora da morte, não adianta, esse corpo é forte e tal, mas na hora da morte, esse corpo também, ele vai ficar. Esse é o corpo que vai ficar, ele vai se transformar em um defunto, e a nossa alma, ela continua para a próxima vida. Ou seja, o que quer dizer não adianta gastar tanta energia nesse corpo aqui, porque esse corpo aqui também vai ficar na hora da morte. Se a gente parar para pensar direito, a gente é totalmente escravo desse corpo. A gente é absolutamente escravo desse corpo durante a vida inteira. Se esse corpo aqui fala, tô com fome, o que a gente faz? Na hora a gente coloca comida nesse estômago. Se esse corpo aqui fala, tô com frio, na hora, coloca um casaco maior e fica mais quentinho. As necessidades que esse corpo aqui gritam, né, as necessidades gritantes desse corpo, e a gente passa a vida inteira querendo satisfazer as necessidades desse corpo, né? Mas esse corpo aqui, que a gente considera ele tão precioso, e que a gente considera ele a coisa mais importante dessa vida, e a gente é escravo desse corpo, das necessidades desse corpo, ele só vai durar nesse momento até a nossa morte. Na hora da morte, o que vai acontecer? Ele fica e a gente continua. Então, o que eu quero dizer aqui é para a gente entender que esse nosso corpo é nosso hotel. Esse corpo, a gente tem que enxergar ele simplesmente como nosso hotel. Que nós, como visitantes, nós, como turistas, como visitantes, quando a gente chega num hotel, a gente fica por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois a gente vai embora. Não tem nenhum visitante ou turista que, depois de sair do hotel, carrega o hotel junto. Então, o que a gente tem que entender e cultivar essa consciência, essa consciência que esse corpo é simplesmente o nosso hotelzinho, o hotel dessa nossa mente que continua, né? Então, a gente ocupou esse hotelzinho nessa vida presente, e quando chega a hora da gente ter que continuar a nossa viagem, a gente vai deixar o hotel vazio, o quarto do nosso hotel vazio, e vai para o próximo hotel, vai ocupar uma próxima forma de vida, ocupar um próximo quarto de hotel. Então, se a gente tem boas condições financeiras,
quando nós, como visitantes, como turistas, viajantes, nós como viajantes, se a gente tem boas condições financeiras, a gente consegue viajar super bem, certo? A gente pega um meio de transporte muito confortável. A gente pode escolher qual que é o hotel que a gente vai ficar. Dentro do hotel, a gente pode escolher qual que é o quarto que a gente pode ficar, qual é a comida, né, das melhores comidas que a gente pode se alimentar, né? Ou seja, se a gente tem condições boas financeiras, como viajantes, a gente pode fazer uma viagem sem problemas e muito confortável. Em contrapartida, se a gente não tem boas condições financeiras, quando a gente está com bastante dinheiro curto, o que a gente vai ter que viajar. Mas, no caso de a gente ter que viajar, a gente vai viajar, só que, eventualmente, o meio de transporte já vai ser um meio de transporte mais pobre, mais simples, que a gente vai passar um problema na hora da viagem. A gente não vai poder escolher qual que é o hotel que a gente vai querer ficar, a gente vai ter que pegar o piorzinho dos hotéis. E dentro daquele hotel piorzinho, a gente também não vai conseguir nem ter o direito de escolher qual que é o melhor quarto que a gente quer ficar, porque a gente não tem dinheiro para isso. A gente vai ter que pegar o pior do quartinho, escurinho, no fundo do hotel, cheio de mofo. Então, esse aqui é um pouco do modo de como pensar, de como refletir sobre impermanência, e a gente já passou pelos 3 principais itens do racionamento de como meditar sobre a impermanência. Então, agora a gente já passou pelos 3 pontos principais e as 9 razões. Agora, o último, né, são as três formas de análise da impermanência, ou as 3 formas de análise desses 3 principais pontos. Então, o primeiro de tudo eu sei que eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer e eu vou analisar como que eu sei e eu consigo analisar que eu vou morrer, né? Eu consigo observar que eu consigo morrer. Esses 3 itens, esses três últimos itens que eu falei que são as 3 análises, eu traduzi errado. São as 3 decisões. São as 3 decisões, ou seja, baseado nos racionamentos que a gente teve antes, né, nos motivos que a gente pensou antes, o que a gente tem que decidir? Quais são as 3 decisões nossas? Então, a primeira como eu tenho certeza que eu vou morrer, como que eu vou mudar o meu comportamento a partir de hoje. Isso é o primeiro. O segundo item, qual que era? O segundo item era o tempo da morte é incerto. Ou seja, qual que é a minha decisão, sabendo desse segundo item, então, como o tempo da morte é incerto, eu tenho que decidir, a partir de hoje, a partir deste momento, eu vou ser uma melhor pessoa. Eu vou decidir, a partir de agora, eu vou ser uma melhor pessoa. Natis norneng gyuri, chesanta natis norjuchei. E para o terceiro item, né? Para o terceiro item que não tem nada que me beneficia na hora da morte, além de mim mesma, além da minha própria mente. Então, qual que é a decisão, né? Qual que é a decisão que eu tenho que tomar a partir do momento dessa verdade, né? Dessa informação que a gente teve? Entendi que não adianta passar a vida inteira acumulando riquezas, ou tendo uma boa estrutura de vida, ou tendo uma boa, excelente saúde, ou tendo muitos amigos, porque nada disso vai me ajudar na hora da morte, né? Então, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que decidir, né, baseado nos motivos que a gente já passou antes, como é que eu posso usar dessa vida? Então, eu tenho que usar dessa vida. É verdade que eu preciso de estrutura física, eu preciso de boa condição física e mental e de saúde para passar essa vida. Mas eu não vou gastar toda a minha energia, todo o meu tempo, todo o meu dinheiro só para garantir uma boa condição de vida para este momento aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer é usar metade, né? 50-50%, né? Em inglês, 50-50, 50-50%. 50% do meu tempo, da minha energia, eu vou gastar para garantir esta vida aqui confortável, sem exageros, né? E os outros 50% dessa minha vida, o que eu vou gastar? Vou gastar para eu ter seja para essa minha alma ir para uma próxima fase melhor,
ou na hora da morte eu não ter tantos problemas, né? O que você acreditar. Então, gaste dessa sua vida fazendo um balanço para gastar minha energia tanto para boa vida, para essa vida, quanto para não ter problemas ou na hora da morte ou ter melhor encaminhamento futuro. Bom, então, esse aqui é o modo, né, são os argumentos, ou algumas das razões, o modo de pensar sobre a impermanência, né, que é importante tanto para a redução de apegos, diversos tipos de apegos que a gente tem, e também porque eu fui solicitado, né, fizeram a pergunta, por favor, fale sobre fale sobre a impermanência e morte. Se sobre isso vocês tiverem perguntas, por favor, façam agora. Lindo? Why, no? Tem perguntas, não tem perguntas? Uma perguntinha boba, então, diante da profundidade dos ensinamentos, né? Assim, eu sou pai de adolescentes e tal, né? Então, eles já estão naquela fase de se desligar do pai, não sei o quê, não quer, né, sair com o pai, tal. Isso me causa bastante sofrimento, assim, sabe? E aí eu vejo como minha mente às vezes vai operando assim para tentar segurar né, e manter ali e tal. E como falou dos antídotos, né? Dos pensamentos que funcionam como antídoto, né? Eu procuro pensar assim, meditar sobre, claro, né? Estão crescendo para a vida, e eles vão ser, né? Não são propriedades do pai, tal, né? Isso, mas não tem funcionado muito, não. Ainda é duro, viu? Passar por isso. Eu sei que, né? Eu também criei essas condições para meus pais também sofrerem dessa forma, né? Mas às vezes, sei lá, uma outra dica aí de alguma outra forma de pensar sobre isso que ajude. Bom, o fato de considerar que só porque os filhos já estão adolescentes e eles já começam a ter a sua própria independência e por isso que eles começam a se tornar mais distantes dos pais e achar que isso é normal por conta da idade, bom, agora eu vou falar a minha opinião, e talvez vocês não concordem comigo, mas eu não acho que isso é um bom comportamento, eu não concordo achando que esse tipo de atitude, achar que é normal esse tipo de atitude. Só porque chega numa adolescência, é normal que eles sejam rebeldes, normal que eles se afastem dos pais, porque isso é natural da idade. Eu não concordo com isso, né? Eu não concordo que acontece isso sim, mas acreditar que isso é natural por conta da idade, deixar assim mesmo e deixar que a rebeldia dos filhos, né, faça com que a relação entre pais e filhos se torne cada vez mais distante, cada vez mais seco, mais frio, eu não acho que é por ali, não. Eu acho que a natureza da relação entre pais e filhos é sempre de união e é sempre de amor mútuo. Na realidade, o objetivo dos pais de se tornarem pais, produzirem, gerarem filhos, né, e criarem seus filhos, qual que é o objetivo final disso também? É quando essas pessoas que se tornaram pais se tornarem velhos, né, estiverem já na terceira idade, terem pessoas amorosas que a gente dê o nosso amor, que essas pessoas amorosas nos cuidem também na hora da nossa velhice, né? Talvez vocês pensem que na hora do momento de adolescência, eles se tornem mais rebeldes, queiram a sua própria independência, e aí começa a se afastar. Eu acho que isso é muito crítico. Eu não concordo que isso que tem que se enxergar essa realidade como algo natural e manter desse jeito mesmo e os pais se adaptar a essa realidade que os filhos estão impondo. Não é assim. Porque se for assim, se deixar acontecer isso, se deixar um relacionamento mais frio e mais independente, né, de adolescente, quando eles se tornarem adultos, vai ser adultos que não vão respeitar os seus pais,
que vão se tornar, sim, mais independentes, mais longe, e depois, quando vocês se tornarem velhos, não importa o quanto vocês tiverem de dinheiro para contratar enfermeiras ou pessoas para cuidar de vocês de velho, aquelas pessoas, por mais dinheiro que você pague, por mais um salário alto que você pague para aquelas enfermeiras ou cuidadoras de idosos, naquele momento, como eles só estão interessados com dinheiro, se eles conseguem um outro trabalho de maior dinheiro, eles vão trocar, e você não vai ter um cuidador de coração, né? Por cuidado à sua saúde de velho. Isso só uma pessoa vai te cuidar super bem, somente a pessoa que você também quis bem, que você também cuidou com todo o seu coração, que é o seu filho. Então, os seus filhos, sendo cuidados com muito amor, quando você se tornar velho, vai te cuidar também com muito amor. Então, é muito importante você manter uma atenção nesse momento de distanciamento e manter, sim, uma proximidade, manter, sim, explicar a importância de relação pais e filhos, amorosidade, para não quebrar de vez com esse tipo de relação pais e filhos. Muitos dos problemas que a gente vê hoje no planeta, né, nas nossas sociedades, de falta de respeito, falta de entendimento, inclusive entre pessoas de idades diferentes, eu acredito que é justamente justamente porque a gente estava falando ontem, que o Dalai Lama ele sempre fala, que por conta de uma educação incorreta, por um sistema de educação incompleto que hoje existe nas escolas, que é só focado na parte de formação técnica, para formar pessoas bem capacitadas tecnicamente para ter um bom financeiro, e falta a parte emocional, falta a parte do comportamento humano, da ética humana, por conta disso que os problemas existem. Por isso que ele sempre fala, a gente tem que, a educação, a ética secular, todos nós deveríamos estudar, né? Estudar a ética secular. O que é a ética secular? Desde criança, nas escolas. A parte da educação técnica, que é boa, junto com a parte da educação emocional, né? Educação emocional, independente de credo, crenças religiosas, independente disso. Simplesmente para se tornar cidadãos bons e bons pais, e bons filhos, bons irmãos, bons cidadãos, desde criança, desde pequenininho nas escolas, estudar esses dois lados, técnico e emocional, parte comportamental, emocional, desde pequenininho, acostumar aquela criança com esses dois conhecimentos, quando se tornar adultos, aquele adulto ele vai ser um filho mais amoroso, um filho respeitado, que respeita os seus pais, um pai amoroso que respeita os seus filhos, e assim a sociedade também vai ser uma sociedade mais justa, mais correta. Agora, por conta que o nosso sistema de educação atual hoje não considera isso, não considera essa parte comportamental, humana, de valores morais, emocionais, como parte integrante do currículo, por conta disso, hoje, nas nossas sociedades, a gente acaba achando que é normal afastamento de pais e filhos, e distanciamento de pais e filhos, a parte de coração. E isso, eu não concordo, e por isso que a gente tem tantos problemas. Como vocês sabem, eu sou do Tibete, nasci e fui criada no Tibete aos meus 23 anos. Aos 23 anos da minha vida, eu vim aqui para a Índia. Enquanto eu estava lá no Tibete, nesses meus 23 anos de vida no Tibete, a nossa sociedade, naquele momento, a sociedade tibetana era uma sociedade que realmente cuidava de valores, o cuidado tinha de valores, primeiro a família unida, e a família não só unida, mas morando sempre junto. E é verdade, os filhos, muitas vezes eles tinham problemas, eles falavam algumas coisas dos pais e tal, mas nunca vi um filho não cuidar dos seus pais na hora de um problema, na hora do envelhecimento, na hora da morte. Nunca vi. Normalmente, as famílias eram sempre juntas, sempre moravam juntas, e se tinham dois filhos, um filho, sim ou sim, ficava sempre morando na casa dos pais até os pais falecerem. Porque sempre um filho, aí trazia suas esposas, filhos, mas sempre o filho, desses dois filhos, criava a sua família junto na casa com os pais.
a gente nunca tinha ouvido falar do fato dos filhos se distanciarem dos pais para fazerem as suas vidas. A vida era sempre no mesmo ambiente familiar e sempre junto. Tinha problema? Tinha problema, não tem problema nenhum. Mas quando os pais precisavam da ajuda dos filhos, ou da ajuda, seja mecânica, emocional, etc., os filhos estavam ali. Aí eu vim para a Índia. Esse é o hábito cultural do Tibete. Quando eu vim para a Índia, né, aos meus 23 anos, quando eu vim para cá, sempre morando em comunidades tibetanas, aí eu comecei a ver que muitos dos tibetanos que vieram para cá com seus pais, ou se tornaram pais aqui. Quando eles se tornaram velhos, seus filhos, ou eles fizeram isso com seus pais, que também vieram quando se tornaram velhos, eu comecei a ver que muitos dos tibetanos, aqui na Índia, acabavam deixando seus pais em asilos, em casas de velhinhos, vários velhinhos juntos, morando juntos, e se contratavam pessoas para cuidar desses velhinhos, e eles iam cuidar das suas vidas, e muitos deles, inclusive, foram para o Ocidente para tocar suas vidas, para ter mais economia, para ter eles falavam, melhor condição de vida. Gente, isso eu nunca tinha visto lá no Tibete. Esse negócio de cuidado, de colocar os seus pais em casa de outros velhinhos, para outras pessoas cuidarem, a gente realmente não tinha condição financeira nenhuma, mas a gente tinha um valor tão forte de cuidado dos nossos familiares, dos nossos velhinhos, muito mais forte. Os próprios tibetanos aqui não fazem isso. Aí, quando eu vejo e eu vi muito isso e ouço muito isso acontecer dentro da própria sociedade tibetana exilada, quantos deixam seus pais no exílio? Então, a partir do momento que isso aconteceu, a gente já consegue ver que a nossa própria sociedade tibetana exilada já começa a ter muito problema. Tem um ditado que fala, uma mãe consegue cuidar de 5 filhos, mas 5 filhos não conseguem cuidar de uma mãe. E é assim mesmo. Uma mãe, ela consegue passar por todos os problemas, por todas as dificuldades, por amor aos filhos. Só que muitos desses filhos, eles esquecem de todos os problemas, de todas as dificuldades que a mãe passa, e na hora de precisar cuidar da mãe, eles não têm aquela força, aquele amor genuíno para cuidar da mãe. Então, é assim mesmo, esse ditado. Uma mãe pode cuidar de 5 filhos, mas 5 filhos não conseguem cuidar de uma mãe. No meu próprio caso, posso dividir a minha história pessoal. A minha mãe, né? A minha mãe teve 5 filhos. Então, sou eu e mais 4 irmãos. A nossa família era extremamente pobre. Era de família miserável. Quantas vezes a gente passou comendo só uma porção de farinha de cevada, que é o tsampa, né? É uma farinha seca. Uma porção de farinha a cada 2 dias. Era a única coisa que a gente tinha para comer. E quantas vezes a gente também foi pedir comida nas outras vilas, nas ruas, né? Então, a nossa família era extremamente pobre. Mas essa minha mãe, ela cuidou de nós 5 sozinha, absolutamente sozinha. Agora, de grandes, eu vim para a Índia. Desde os 23 anos, nunca mais pude ver a minha mãe. Então, eu não consegui beneficiar a minha mãe, não consegui devolver todo o carinho da minha mãe. E os outros 4 filhos, eles sim, alguns conseguiram cuidar mais da minha mãe. Então, essa é a minha realidade. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês não acredite, não considere normal o fato, simplesmente por ser adolescente, que as crianças vão se afastar naturalmente dos pais. Não considerem isso normal. Tem que manter os filhos sempre próximos, sobretudo falando de uma proximidade emocional e ligação de coração. Então, é extremamente importante vocês terem a conexão, vocês terem a conexão de carinho, de amor, e assim sempre vocês vão se ajudar. Desde agora, você cuidando dessas crianças e no futuro as crianças se cuidando entre eles e cuidando dos seus pais. Isso é extremamente importante. Por favor, tome atenção com isso. Bom, então, o assunto que a gente foi hoje, né, o assunto que a gente decorreu hoje, seja a parte da morte em permanência,
e todos os outros assuntos que a gente falou hoje, é extremamente importante para a gente ter uma vida mais significativa, né? Para a gente, entendendo que a gente vai morrer e que a gente não sabe quando morrer, para saber como atuar a partir do momento de agora, de uma forma mais positiva, como ser beneficioso, como ser uma boa pessoa. Também pode ajudar a evitar coletar tantas coisas, ter tantas posses e tantas preocupações. Então, também ajuda a ter uma vida mais simples e mais significativa. Também, baseado em tudo que a gente conversou hoje aqui, também ajuda em ter melhores relações, né? Relações mais genuínas, mais amorosas com todas as pessoas, começando pelos próprios familiares, pelos pais e pelos familiares. Então, ao ter uma relação mais justa, mais correta com os familiares, então, imediatamente a nossa vida, ela se torna mais serena, mais tranquila, mais alegre, mais contente, né? Então, e reduz aquele apego, né? Reduz o apego a um tipo de pessoas e aversão a outro tipo de pessoas. Então, tudo que a gente conversou aqui, na realidade, serve de antídoto para muitos dos fatores mentais negativos que a gente vem conversando. E tudo isso é parte das razões, dos motivos que a gente usa na hora de uma meditação analítica. Olha, tá dizendo que eu me tobi corla shidi, que não sou lá de tisgua. Ele tinha para dormir, conta. E isso tudo vai, então, a reflexão de tudo que a gente falou aqui, se vocês souberem pensar, se vocês souberem fazer uma boa meditação, tem esses benefícios que eu acabei de comentar, né? Ter uma melhor vida, ter uma vida mais amorosa, mais significativa. Mas se vocês, ao refletir, ao pensar, ao meditar em impermanência, com todos esses itens aqui, gerar um medo, ai meu Deus, então é verdade, eu vou morrer. Então eu não sei quando que eu vou morrer. Então eu não vou sair de casa. Então eu não vou nem conversar com ninguém. Isso significa que você não soube fazer a meditação correta. Você usou desses argumentos da maneira negativa. Bom, o que a gente falou hoje aqui talvez seja novo para muitos de vocês. Talvez vocês nunca tinham ouvido falar, ou nunca tinham pensado sobre esses assuntos que a gente comentou hoje, né? Que eu comentei hoje. Mas não é por isso que vocês têm que ter medo, ou criar uma ansiedade, uma angústia, que isso, na realidade, não ajuda em nada. É assim como quando a gente vai para um lugar novo, tem medo antes de chegar nesse lugar novo. Quando chega, como é tudo desconhecido, fica com aquela ansiedade, com aquele medinho. Ou então, antes de vocês conhecerem uma pessoa, já tem medo de conhecer somente pela fama, e na hora de ser apresentado àquela pessoa desconhecida com fama ruim, fica com anseio, não consegue ser natural e fica com medo. Não criem esse medo, é desnecessário e pode prejudicar vocês. Bom, então hoje acho que já foi suficiente para o dia de hoje. Então a gente vamos acabar a aula aqui. Então espero que vocês reflitam sobre o que a gente conversou hoje. E eu recebi uma pergunta também sobre o que fazer para reduzir raiva ou passar por dias menos agitados, né? Então sobre os antídotos da raiva a gente vai discutir amanhã. Kari ravi gurvi shingandir paina dewa manu jomene chere zuwa tenze jansu jaba sunti pada tenjere je chanchu simcho rimbo che ma jeba na jeje jeba nyamba meba ye kone konda bhevara sho tonye tawa rimbo ma jeba na jeje je jeba nyamba meba kone konda bhevara sho Semja naba jinye ba nyerda nali darje jindruvi naman tadan jwa me bora jo dambari jin shogi ma chaba chabra chabja nyambra jibecho nije jembo yara jo ba ye bande de zarvar shibara jo kewa kanda yandala Remi chuje bala no juje sadanam ye yandara darje change go mo nyerdo sho